Romanos 15, verso 14, o tema da minha mensagem hoje é Paulo, o mensageiro de Deus. Romanos 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Só até aí o restante eu vou explicando. Olha para cá, por favor. Na semana passada, eu falei sobre a importância da harmonia da igreja. Sim, de nós, como igreja local, como irmãos uns dos outros, andarmos unidos na mesma sintonia. É isso que a Escritura diz. De que forma? Paulo vem explicando que aquele que é mais forte, no caso espiritualmente mais maduro, deve suportar a debilidade daqueles que são mais imaturos, até que esses alcancem de fato a maturidade também. Que a igreja precisa ser unida, porque assim o Senhor é glorificado. E para que a igreja seja unida, é necessário que haja amor entre os membros. Eu terminei dizendo que nós não devemos ser apenas cristãos teóricos, mas colocarmos em prática aquilo que nós sabemos no que se refere à palavra do Senhor. Porque o cristianismo não é apenas uma teoria a ser crida, mas uma vida a ser vivida de forma prática. Você ouvir pregações semana após semana, toda quarta, todo domingo, tirando do YouTube, Facebook, por aí vai, e você não colocar em prática aquilo que você absorve, não adianta de nada. Você precisa ouvir, entender, nem que seja pouco, mas este pouco precisa ser colocado em prática na sua vida. E o que Paulo vem nos dizendo é que nós devemos imitar a Jesus Cristo, sermos simpáticos para com os outros, porque a igreja passa por isso. Está vendo, né? Como que não seja mal-humorado, ranzinza. Simpatia. Diz a Escritura que em Atos, o povo contava com a simpatia do povo e por conta disso Deus acrescentava pessoas a cada dia na igreja. E nós devemos também ser altruístas. O altruísta, ele é o oposto do egoísta. O egoísta é aquele que só pensa em si, que só está preocupado com o seu próprio umbigo, que só olha para ele. Agora, como filhos de Deus, o que a Escritura diz é que nós devemos olhar para o outro. E o exemplo maior que nós temos é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que não pensou em si, mas sim em obedecer a Deus e nos servir. E de que forma? Morrendo na cruz em nosso lugar. Agora, Paulo vem caminhando para o final da sua epístola, e próximo ao seu epílogo, próximo ao seu desfecho, Paulo diz o motivo da sua carta aos Romanos. E qual que é o motivo da sua carta? Relembrar doutrinas básicas. Por incrível que pareça, a carta de Romanos é o maior tratado teológico que existe. Paulo diz, isso aqui é o básico, é o mínimo que vocês precisam saber. E para isso vocês precisam ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir constantemente, para que você venha absorver. Porque, por mais que sejamos Einsteins, coisa que não é o nosso caso, você não aprende algo, às vezes, ouvindo uma só vez. Você pode lembrar daquilo, mas é necessário que constantemente venhamos ser relembrados, e é isso que Paulo diz. Olha, eu vim relembrar vocês do que é essencial e também preparar uma visita por ocasião de uma viagem que ele faria à Espanha. E eu quero passar 2 princípios aqui esta noite. Põe o primeiro ali, por favor, Vinícius. O primeiro princípio é o seguinte: o ministério sacerdotal de Paulo. No versículo 1, nós vemos Paulo dizendo assim, versículo 14, perdão. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Admoestar é aconselhar. Perceba, Paulo aqui não está fazendo uma bajulação a esse povo, dizendo, rapaz, vocês são uma igreja perfeita. Assim como ele já disse também aos Coríntios, a igreja de vocês não falta dom nenhum, só tinha uns probleminha lá na igreja de Corinto, que tinha um rapaz que saía com a madrasta, mas não faltava dom nenhum. Tinha um probleminha, às vezes, de um querer matar o outro, das irmãs que não se bicavam, mas não faltava dom nenhum. Paulo não está falando no sentido de bajular a igreja de Roma ou a de Corinto.
Ele sabe que há falhas naquelas igrejas, que havia falhas naquelas igrejas, assim como há falhas na nossa igreja também, ou você duvida? Há falhas também. Só que Paulo, ele enfatiza que tais falhas não diminuem o seu apreço pela igreja como um todo. Ele olha a igreja no geral, ainda que nós vemos, tem lá, Paulo torce Palmeiras, acontece. Não vamos ser uma igreja perfeita nunca, gente. Mas ainda que tenha pessoas que falhem, que pequem, que errem, Paulo olha a igreja como um todo. E diz assim, a igreja é boa, a igreja sim é de Deus. E ele ainda diz, vocês também estão aptos para admoestar, para aconselhar uns aos outros. Por quê? Porque vocês têm amadurecido, vocês têm crescido no conhecimento. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós, como igreja. Você acha que de fato nós também estamos aptos para aconselhar uns aos outros, não aconselhar segundo aquilo que achamos, mas segundo aquilo que a Escritura diz? Paulo diz, o sinal de uma igreja madura é que os membros também, de acordo com o conhecimento que têm da Escritura, eles sabem aconselhar com base na palavra do Senhor. Então ele diz, olha, eu estou mais uma vez trazendo à memória aquilo que vocês já sabem. Por quê? Porque isso é necessário para o aprendizado. Vocês precisam constantemente se relembrar. Relembrar. É interessante que o apóstolo João, ele vai na mesma pegada. Ele diz assim, olha, não tenho mandamento novo. Não vos trago mandamento novo, mas mandamento novo vos dou. Que ameis uns aos outros. Que é um mandamento mais básico do que esse. Amar uns aos outros. É o que Paulo disse aqui em Romanos 14. É o que Jesus ensinou, o que todos os apóstolos ensinam. Só que João diz, olha, mais uma vez, vocês precisam reavivar a memória. De que forma? Ouvindo as mesmas coisas. Paulo diz assim, não me desgosta, e é para segurança vossa, que eu vos fale as mesmas coisas. Com o filho não é assim que funciona? Ou você ensina para o menino uma vez só, não deixa a roupa no banheiro, ele nunca mais deixa. É assim? Lá em casa não é. Tem moleque de 15, de 9. Dá até nervoso. Todo dia. Não faz isso. E não faz isso. E, não faz... e é claro, a gente também. É por isso que Paulo diz, devemos aprender constantemente. Ele diz, olha, não esqueçam, principalmente do quê? Da doutrina fundamental. E qual é a doutrina fundamental? É o que ele diz aqui em Romanos, aquilo que é básico. Ele fala da justificação pela fé, de que a nossa salvação não é baseada naquilo que nós fazemos, no esforço do nosso braço, mas é a graça de Deus sobre nós, que nos salva, que nos regenera, que nos faz aceitáveis a Deus. E ele diz, essas doutrinas devem ser constantemente relembradas, constantemente pregadas, constantemente faladas. Você sabia que a Reforma Protestante de 1517 não foi Martim Lutero com outros que vieram antes dele, querendo abrir uma nova igreja? Dizendo assim, rapaz, eu acho que essa igreja católica aqui, porque só tinha uma igreja, a igreja católica, não é a igreja católica que nós temos hoje, católico significa universal. Era apenas uma igreja. E então, você acha que Lutero estava lá, rapaz, mas não é possível. Esses padres que estão desvirtuando tudo, né? Vamos abrir uma igreja que é mais moderna, melhor. Não, não era isso. O que Lutero e os que vieram antes dele, posteriormente também quiseram fazer, foi reformar. Em que sentido? Nós precisamos não de algo novo, nós precisamos voltar para aquilo que é antigo. Precisamos voltar para aquelas doutrinas que o povo de Deus tem se desvirtuado. Isso foi a Reforma Protestante, e é isso que nós temos que fazer constantemente também hoje na igreja, porque quantos púlpitos tem aqui a Bíblia aberta, mas a mensagem está totalmente desvirtuada do verdadeiro evangelho do nosso Senhor. Por que eu preciso estar sempre lembrando? É porque me agrada? Não, é porque a Escritura diz. E Paulo diz assim, eu sou um ministro de Deus, e por conta disto, eu tenho este encargo, a obrigação de levar o evangelho e constantemente relembrar a mensagem da salvação. No verso 16, olha o que vai dizer, Romanos 15, verso 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Para que eu seja ministro de Cristo, no sagrado encargo de anunciar o evangelho.
Essa palavra aqui, ministro, é a palavra grega para leiturgo, que significa de fato sacerdote. O que Paulo está dizendo é, lembra o sacerdote do Antigo Testamento? Que oferecia sacrifícios a Deus e Deus aceitava? Sim, eu sou este sacerdote hoje. E qual é a minha oferta? Não, a minha oferta não é cordeirinhos, não são bezerros que eu mato. A minha oferta são pessoas, são os ímpios, são os gentios, somos nós. Nós somos oferecidos a Deus, é o que Paulo diz, pelo sacerdote, e o sacerdote clama para que Deus aceite aquela oferta. O motivo de eu e você estarmos aqui hoje é porque nós fomos aceitáveis a Deus, porque o Senhor nos aceitou. Exatamente isso que Paulo vem falar. Os gentios que eram excluídos do templo, assim como nós, precisavam ser aceitos. Lembra de Ruth, que eu estou pregando aos domingos? Ruth veio de Moabe, um povo abominável. E em Deuteronômio 23 vai dizer assim: nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, Deus tinha o seu povo. Os moabitas não eram aceitáveis. E então, Paulo diz, hoje o sacrifício que nós oferecemos são vidas para que o Senhor possa aceitá-las. Por conta disso, Ruth e seu povo foi aceito. Por conta disso, nós estamos aqui. Porque, que eu saiba, não há judeus, hebreus em nosso meio. Não há. Paulo, então, ele é grato a Deus por participar deste ministério, por trazer os que não eram aceitos, para que o Senhor os aceite. E é por este motivo que eu e você estamos aqui hoje. Então, Paulo é grato, ele se gloria disto, mas não daquilo que ele faz, mas daquilo que Deus faz através dele. Olha que interessante o verso 17 e 18. Repara na semântica que Paulo usa aqui. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Percebe que Paulo não diz assim? Não ousarei falar de nada a não ser aquilo que eu fiz através de Cristo. Não. Ele não diz eu fiz. Ele diz, não ousarei falar de nada a não ser aquilo que Cristo fez por meu intermédio. Porque, ora, se a obra é de Cristo, se é Deus quem faz, a glória deve ser a Ele. Agora, se nós ficamos nos vangloriando daquilo que fazemos, o aplauso necessariamente vai ser a nós, e não ao nosso Deus. Paulo, ele é um instrumento para que os gentios obedeçam a palavra de Deus, de forma teórica, por palavras, mas também de forma prática. Perceba aqui mais uma vez, aquilo que eu preguei na última quarta-feira, a importância de uma vida cristã não ter apenas conhecimento teórico. Não adianta você ser fera em grego, hebraico, saber de tudo, sendo que você não coloca em prática nada. Esses dias, uma irmã me dizia que pediu para o marido dela, Piriguete lá mandou solicitação de amizade para você no Face. Não aceita. Ele disse, e a minha liberdade? Fica onde? Calma aí. Que amor é esse? Que amor é esse? A Bíblia diz, lembra em Efésios quando Paulo diz assim? Marido, ame a sua esposa, de que forma? Assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Essa é a forma que o marido deve amar a esposa. Agora, os maridos de hoje em dia não conseguem nem desfazer uma amizade no Facebook? Não conseguem nem bloquear uma piricrente que apareceu lá? Sabe que tem, né? Tem as piricrentes que enganam que é crente. Engana. Mas calma aí. Que amor sacrificial é esse? Que não está disposto a algo básico. E se um dia vier alguém com uma espada no pescoço querer matar a sua mulher, o que você vai fazer? Rapaz, quem é essa mulher? Ai, menino, eu nem gosto. Talvez até isso você faça. Mas é o mínimo que eu e você devemos fazer. Colocar aquilo que nós aprendemos de forma teórica na prática. Suportar uns aos outros. E é claro, Paulo vai dizer para as mulheres também, né? Esposas, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Olha a ilustração que Paulo dá de submissão. Assim como nós nos submetemos a Deus, assim a esposa deve se submeter ao marido. Lembra Sara, que chamava o próprio marido de Senhor? Imagina se essa moda pega, hein, irmãs?
ser a coisa mais linda do mundo. Ai, Jesus, imagina só. Ia ser bom demais. A Larissa falando pro Robson: sim, senhor, Robson. O Celso pediu café, a Mariana: sim, senhor. Eu estou levando. É claro. Mas o sentido aqui, pastor, se o marido é um cafajeste, aquilo que é pedido que não se enquadra na palavra do Senhor, a Bíblia diz: não devemos obedecer. Mas nem assim devemos desonrar também. Mas olha o padrão que a Bíblia dá para o marido e para a esposa. Agora, se você ouve pregação, mas chega em casa e remessa a panela na cabeça do marido, o marido trata a mulher igual uma cachorra, ora, o que você está colocando em prática daquilo que a Escritura ensina? Nada. Lembrando que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você precisa, sim, demonstrar de forma prática que você crê no Evangelho. E a forma não é fazendo orações fervorosas, mas é mudando de atitude em relação àquilo que você fazia de errado. Mudança. É assim que mostra que, de fato, o Evangelho veio em nossas vidas e o Espírito Santo nos transformou. Viva de acordo com a sua crença. Pratique aquilo que você fala, pratique aquilo que você conhece. Faça do Evangelho algo prático. Detalhe. É necessário também que os outros vejam. Pastor, mas eu vou ficar fazendo as coisas para os outros verem? Mas calma aí, você está lá no seu trabalho, só ímpio, e ninguém sabe que você é crente? Ninguém nem desconfia. Pastor, sou crente 007. Estou escondido. Ninguém sabe. Não, isso é para tristeza sua. Igual uma vez eu lembro um rapaz no trabalho, quando ele falou lá para o pessoal que estava com a gente que ele era crente: você, não, o outro ali até que eu acho que era crente, mas você não sabia não. Que susto, hein? Imagina a tristeza. Tem uma história sobre Pompeia, mulher de César. Diz que ela fez uma festa só para mulheres, só que tinha um cara que dava muito em cima dela e queria tê-la de qualquer jeito. Então o que esse homem faz? Ele se veste de mulher e entra disfarçadamente na festa para tentar seduzir Pompeia. Não consegue, ele é descoberto, se eu não me engano, pela sogra dela, pela mãe de César. Então, mesmo não tendo acontecido nada, os historiadores vão dizer que César se divorcia de sua mulher Pompeia. Não foi provado nada em relação àquele rapaz também, Públio, mas mesmo assim ele se divorcia da sua mulher. E as pessoas perguntam: César, mas por quê? Sua mulher não tem nada a ver, o cara que fez errado lá. Aí então vem aquela famosa frase: a mulher de César não basta ser honesta, mas parecer honesta. É necessário que as pessoas vejam a nossa honestidade. Não, pastor, mas eu sou honesta, sincera no meu coração. Com a roupa de piriguete. Não, não é. Com linguajar chulo e baixo. Aquelas roupas embaladas a vácuo. Não, não é. É necessário ser sincero e parecer sincero. A prova de sua conversão, de que a palavra de Deus surtiu efeito em você através do Espírito Santo, é a obediência prática daquilo que o Senhor nos ensina. E segundo, e último princípio para encerrar, segundo princípio, sinais, prodígios e evangelismo. Verso 19, você pode acompanhar comigo? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Olha que interessante. Paulo ele disse que o ministério dele tinha o poder do Espírito, que havia sinais e prodígios. Pastor, o que é isso? Eu vou dar para você a explicação de William Hendrickson, que é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. Ele faz uma diferenciação entre o que é sinal e o que é prodígio. Ambos são milagres, sim, mas ele diz assim: o milagre chamado de prodígio é aquele cuja ênfase está na parte externa, onde leva as pessoas, o observador, a ter aquele efeito tipo de ficar com a boca aberta, sabe? Nossa! Isso seria um prodígio, como, por exemplo, a vez que Pedro taca a espada na orelha do soldado Malco. É claro que Pedro errou a mira. Você acha que mirou na orelha, irmãos? Atirador de elite. Não, arrancar só a orelha. Mirou na cabeça, era meio zarolho, errou. Arrancou a orelha.
Lembra o que aconteceu? Jesus pega a orelha do rapaz no chão lá, cola. Super bonder celestial. Diante de todos. Isso é um prodígio, algo que as pessoas viram e... Como assim? Como? Aquele caso do cego de João 9 também. Era cego de nascença, mas de repente, Jesus ora por ele, ele está enxergando. A filha de Jairo que tinha morrido. O coxo, o cara não aguentava ficar de pé. Está andando. Prodígio, segundo William Hendrickson, são essas coisas externas que nos levam a ficar de boca aberta. Agora, o milagre que Paulo chama aqui de sinal, segundo ele, está relacionado aos atributos de Deus, aos sinais que Deus dá da sua existência, como Paulo diz em Romanos, capítulo 1. Tu, homem, és indesculpável. Por quê? Porque ele diz, você tem a obrigação de conhecer a Deus. Porque os atributos de Deus, assim como seu eterno poder, são conhecidos desde o princípio, por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo é, olhe o sol no seu devido lugar. Nem um pouco para trás, nem um pouco para frente. Não pode ter surgido do acaso. Olhe a lua que controla as marés. Um pouquinho mais para frente, tsunami todo dia. Um pouco mais para trás, apodreceria a água. Não pode ser acaso essas coisas estarem paradas no vácuo. O dia que você tiver filho, seu filho vai começar a fazer umas perguntas difíceis para você. Pai, o que sustenta o sol? Ele fica parado em cima do quê? Não sei. E a lua? Também não sei. Pai, você não sabe nada? Não sei. Tem coisa que não dá. Então, sinais está associado a isso. Aos sinais que Deus dá. Olha a natureza de forma ordenada. Hoje mesmo, eu cheguei mais cedo, fui limpar a água que estava ali atrás, e estava até com um bolorzinho dentro do potinho, do recipiente ali. Falei, gente, é uma semana. Já começou a formar lodo. Uma semana. Agora, esse povo é louco acreditar que uma explosão gerou tudo isso aqui, não é? Não é possível. Que o caos gerou ordem. Não, você sai da sua casa, faça uma viagem de um mês e volta. Vai estar limpinha. Sabia? O porcelanato vai estar brilhando. As vasilhas, nossa, pode deixar desarrumado, vai estar arrumadinho. Faça uma loucura acreditar num negócio desse. É isso que Paulo vai dizer. Esses sinais, o universo orquestrado, é mais uma proclamação do evangelho de que Deus existe. Através de Paulo, Paulo foi um que fez muitos sinais e também prodígios. Por exemplo, em Atos capítulo 13, ele ordena que o mágico Elimas fique cego. Por quê? Porque esse homem estava pervertendo os caminhos do Senhor, estava pregando um evangelho torto, difamando a palavra de Deus. Então Paulo, com autoridade apostólica, diz, fique cego. Meu irmão, você imagina. E eu fazer isso aí com os pastores da TV hoje, hein? Os picaretas. Fique cego! Meu irmão do céu, metade eu vou deixar enxergar dos pastores. E sabe o que é interessante? Ele fica. E olha o que diz, capítulo 13, verso 12 de Atos. O procônsul, vendo que Paulo, mediante o poder de Deus, aquele prodígio, ordenar que aquele homem ficasse cego, o procônsul vendo, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo faz vários outros prodígios. Paulo cura aleijado. Paulo expulsa demônio. Paulo ressuscita morto. Lembra? Paulo está pregando até meia-noite, daí está num parapeito assim, um rapazinho cai, dormiu na pregação de Paulo, gente. Vocês viram que é um absurdo dormir no culto, né? Absurdo, não durma. Não confunda descansar em Deus com dormir no culto, pelo amor de Deus. Se você cair, quebrar o pescoço aí, eu não tenho a fé de Paulo para ressuscitar você não, vai chamar o SAMU. Então por isso fique acordado. Mas olha, o tanto de coisa que Paulo fez. Sabe o que é interessante? Milagres físicos não são a única maneira pela qual o poder do Espírito Santo se manifesta. É que muitas pessoas hoje em dia, por conta do pentecostalismo, pensam assim, né? Isto é o poder de Deus. Se não tiver essas coisas, se não tiver o pastor orando e o fulano com um dente de ouro nascendo, cadê Deus no lugar desse? A pergunta é, né? Para que serve o dente de ouro? Só para extrair e pagar dívida. Do contrário. Mas a evidência de muitos milagres
nós vemos como resultado da pregação do Evangelho aplicado ao coração das pessoas pelo Espírito Santo. Sem desmarcar de Romanos aí, já estou encerrando, volta só comigo aí para o livro de Atos, capítulo 13, por favor. Não desmarca aí de Romanos, deixa o meu marcado também. Só vou dar um livro para trás. Atos, capítulo 13. Se você não achar, eu leio para vocês já. Atos 13, 42. Vai dizer assim, Atos capítulo 13, verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Percebe? Paulo estava na sinagoga pregando, para que as pessoas de fato entendessem. E o que a Escritura diz é que eles entenderam. No verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus se manifesta através do milagre? Sim. Mas Paulo cita diversas vezes. A palavra de Deus tem o poder, de fato, de converter e de transformar. No capítulo 16 de Atos, vai falar que Deus abriu o coração de Lídia para dar ouvidos às palavras de Paulo. Depois vai dizer sobre a conversão do carcereiro de Filipos, que ele e sua família ouviram o Evangelho, a exposição aqui da Escritura, igual eu estou fazendo. E por conta disso, o Espírito Santo os converteu. Em Atos capítulo 17, põe ali, por favor. Lembrando que Paulo e Silas estão em Tessalônica, e olha o que diz. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoou é tirar razão, sabe? Mostrar por A mais B que algo de fato é assim. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo ele usa todo o Antigo Testamento, mostrando para aquele povo que esse Cristo a quem eu prego é o filho do carpinteiro que vocês mataram. Ele prova isso através da Escritura. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Isto é o poder de Deus. Uma pessoa, ela não faz um show na hora do culto, mas ela abre a Escritura, expõe o Evangelho, e o Espírito Santo pega aquelas palavras e faz frutificar dentro daqueles corações. Segundo Paulo, isso é o poder de Deus. Depois, em Atos 17, um pouquinho mais adiante, 2 versículos depois, diz a Escritura que um certo Jason abrigou Paulo e Silas em sua casa. E aqueles fariseus rilhavam os dentes, ficaram furiosos, querendo matar a Paulo e Silas. Só que eles fogem. Então eles chamam Jason para fora e quer arrebentar com aquele rapaz. E olha que interessante que diz Atos 17, verso 6. Tem ali, eu vi? Atos 17, 6. Falando sobre os apóstolos, sobre Paulo e Silas e sobre a pregação do Evangelho. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: essa peste dessa doutrina do cristianismo, pregado por Paulo e outros, que tem transtornado o mundo, chegaram inclusive aqui, em nossa cidade. Algumas outras versões vai dizer que, através da pregação do Evangelho, eles colocavam o mundo de cabeça para baixo. E como que Paulo fazia isso? Pela pregação da verdade. Qual era a pregação de Paulo? Paulo não era aquele Paulinho paz e amor. Não. Paulo condenava o pecado. Paulo condenava os ídolos. Paulo condenava os falsos pastores, os falsos religiosos. Paulo chamava todos ao arrependimento. E o resultado desta pregação dura de Paulo é que havia conversão. E o mundo era movido por conta de uma pregação verdadeira. Hoje, todavia, se nós falamos verdades óbvias como, por exemplo, Tammy Gretchen não é pai. Verdades óbvias como o homossexualismo é algo abominável diante do Senhor. E os homossexuais precisam se arrepender. Quando nós falamos verdades óbvias como aborto é crime, é assassinato de indefeso.
Quando nós falamos algo mais básico que mãe, cuide do seu filho e não terceirize o serviço para a avó, para a creche, para a tia. Somos tidos por pastores polêmicos, por pastores radicais. Isso que eu vi esses dias. Que pastor lá é muito radical. Por falar o básico. Por falar que a grama é verde. Somos tidos por pastores preconceituosos e machistas. Com certeza, se Jesus Cristo pregasse o evangelho que muitos pastores pregam hoje, jamais ele teria sido crucificado. A pregação de Paulo conduzia as pessoas ao arrependimento e, consequentemente, conduzia as pessoas a Deus. Hoje o sermão da maioria dos pastores conduz apenas o povo a ambientes agradáveis, a cultos onde o ego é inflado e o seu pecado nunca é confrontado. E para encerrar, Paulo fala aqui no finalzinho sobre o seu trabalho missionário. No verso, volta lá para Romanos 15, verso 20, verso 19, finalzinho ali. Desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo, o que nada tinha ouvido a seu respeito. Olha que interessante. De Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico eu tenho divulgado o evangelho. Paulo aqui ele relembra o que ele fez em 10 anos de ministério. Que foi o quê? Levar o evangelho para todo e qualquer canto. Coloca ali o mapa, por favor, Vinícius. Põe primeiro só. Esta foi a primeira viagem missionária de Paulo. Eu sei que o mapa é bem antiguinho, mas eu até mandei no grupo lá para os irmãos. Tem uma moça que fez no Google Earth e dá para ter uma noção melhor do quanto Paulo caminhou. Lembrando, nessa época aí não tinha Uber, nessa época não tinha BlaBlaCar, nessa época não tinha navio movido a vapor, não tinha carro. O que tinha? Carroça, jumento, cavalo e havaiana. Era isso que havia. Pastor, então Paulo andou para Dedéu, né? Não, muito mais, você imagina. Essa foi a primeira. Põe ali a segunda. Segunda viagem, ele andou um pouquinho mais. Não foi só essas. Terceira viagem missionária de Paulo. Tudo de quê? Camelocar. Cavalocar. Esse era o meio de transporte de Paulo. Consegue perceber? Saindo de Antioquia, Tarso, Derbe, vai lá para cima para Tessalônica, Bereia, Caia, Corinto, desce para Rhodes, depois vai lá de novo, Tiro, Cesareia, Jerusalém. 3 viagens missionárias dedicadas à pregação do evangelho, para que pessoas pudessem ouvir essa mensagem aqui. E ainda teve uma última viagem, que foi a viagem a Roma. Essa foi só de ida. E essa também, Paulo, foi de graça. Foi preso. O governo levou. Foi de grátis. No porão do navio. Essa Paulo foi e ficou e morreu por lá mesmo. Os historiadores vão dizer que Paulo, juntando suas 3 viagens missionárias e mais a viagem a Roma, ele andou de 15 a 20 mil quilômetros pregando o evangelho. Numa época em que as viagens eram muito mais lentas, onde os barcos eram movidos ao vento. A área que Paulo e seus amigos levaram o evangelho era algo espantoso. E você, às vezes com carro, com bicicleta, com saúde, com tênis, não vem ao culto ouvir a mensagem do evangelho. E você, com tecnologia de WhatsApp, de Facebook, de celular, não consegue convidar um amigo para vir ouvir o evangelho aonde você ouve. Paulo fez muito mais, com muito menos recursos. Que eu e você possamos, de fato, ver o exemplo dele. 20 mil quilômetros levando o evangelho.
sofrendo em todo lugar que ia, para que pessoas se convertessem. E possamos também criar um pouco de vergonha na cara e saber que eu tenho que participar mais. Eu tenho que levar o evangelho também. No mínimo, compartilhar os vídeos da minha igreja, meu Deus do céu. As pregações. É uma forma de levar a palavra de Deus, para que nós possamos, assim como Paulo viu pessoas se convertendo, que assim seja também em nossa família, em nossa cidade, em toda a nossa região. Amém, meus irmãos?